responder essa pergunta pressupõe que você sabe o que é religião, mas o próprio conceito de religião ele é muito difícil de e essa delimitar. diferença que eu falei entre religião e mitologia, né? Uhum. Que é uma confusão, porque quando você coloca alguma religião como mitologia, alguns podem ficar ofendidos, né? Atualmente, né, o termo mitologia acabou tomando um sentido muito de mentira, né? Você fala assim, não, isso aí é mito. Até ou seja, isso é falso. né? Uma pessoa mitomaníaca. Exatamente. Só que originalmente, mito é uma palavra que significa narrativa, narração, é aquilo que se conta. É uma palavra que vem do grego, né? E significava isso. Então são as narrativas que os povos contavam, são as histórias que os povos contavam. Se isso é verdade ou mentira, é outra discussão, até porque a própria discussão se isso é verdade ou não pode ter diferentes níveis de verdade. Então isso é verdade literalmente, historicamente, isso de fato aconteceu. Se a gente tivesse uma câmera e voltasse na Grécia Antiga, a gente veria lá Zeus participando da Guerra de Troia. Isso é um tipo de verdade. Outro tipo de verdade, você conta uma história e por mais que isso nunca tenha acontecido e envolva coisas fantásticas, a pessoa fala assim, pô, isso aí faz todo sentido que você fala, nossa, você descreveu a minha vida. Ou então você muda a sua forma de pensar e de agir tendo ouvido aquela história. Então tem uma verdade num sentido não factual, mas tipo assim, de uma percepção mais aguçada do que é o ser humano, dos dramas humanos, enfim, da complexidade da vida, que a gente pode falar assim, pô, essa história é verdadeira. Né? Você lê Um Crime e Castigo do Dostoiévski, por exemplo, você fala assim, pô, isso aqui é verdade, o cara tocou a verdade, mas a história é ficcional. Mas o que ele comunica a partir daquela ficção daqueles personagens é verdadeiro em algum sentido. Né? Então também tem isso. Tem até um livro que chama Acreditavam os Gregos em Seus Mitos, que o autor discute exatamente o que é exatamente acreditar no mito, né? Acreditar no mito é acreditar que as coisas aconteceram, né? Como eu disse, como se fosse um documentário você conseguiria ver isso. Ou acreditar, tipo, guiar a sua vida a partir daquilo sem questionar muito exatamente a factualidade da coisa, né? Então, a gente poderia fazer assim, bem didaticamente, né, separar mitologia e religião. Uma possível resposta a isso seria que a religião é um fenômeno mais amplo, que envolve a relação do humano com o sagrado, que também é outro conceito que poderia desdobrar infinitamente, né? Enquanto que a mitologia é a parte da religião que são as narrativas. Então, sem nenhum juízo de valor, a gente poderia falar que o judaísmo tem os seus mitos, que são as suas histórias, o cristianismo tem os seus mitos, que são as suas histórias, a mitologia grega tem os seus mitos, mas existe o aspecto religioso para além disso. Por exemplo, os gregos, a religião dos gregos não se resume nos mitos. Eles faziam sacrifícios, eles tinham leis que obrigavam as pessoas a fazer certas práticas religiosas. Então, assim, tem uma dimensão política na religião, tem uma dimensão social na religião, de organização da sociedade, que vai para além da mitologia. Né? Então, a mitologia seria meio que um aspecto da religião, uma parte da religião que inclui as narrativas, o que se conta. Se isso é verdade ou se é mentira. Entendi. Aí cada um vai... E essa definição de religião, então vamos colocar... Você falou sobre mitologia, e a religião? A religião, igual eu tô falando, isso aqui, você pegar cada especialista que dedicou a vida inteira a discutir religião, cada um vai dar uma definição. E deram, de fato, existem várias. Mas eu diria que a religião é tudo que tem relação, qualquer tipo de coisa que esteja relacionada ao humano na sua busca de compreensão e de interação com o sagrado. Aí a gente teria que definir o que é o sagrado, né? O sagrado, uma definição seria de que é aquilo que vai para além dos sentidos, você não sabe explicar exatamente, mas quando você tem a experiência do sagrado, ela se distingue da experiência do profano. Né? O Mircea Eliade, por exemplo, é um autor que fala sobre isso, né? A distinção do sagrado e o profano. O profano é o que a gente está vivendo normalmente, assim, vou tomar uma água aqui, parará, mas tem certos momentos na nossa vida em que a gente parece ter uma realização mais profunda das coisas, ou você bate o olho numa paisagem, não precisa ser coisa mitologicamente organizada, você bate o olho numa paisagem e você é totalmente tomado por um entusiasmo, assim, quase cai de joelhos em adoração. Furore. Il furore. Furore. Il furore, que eles falam, né? Que é o furor, né? Isso, na escola italiana, né? Os alemães chamariam de luminoso. Que é aquilo que você não... É uma coisa que ela não aparece exatamente para você, mas você percebe e só dá para evocar aquilo. Você não consegue capturar aquilo de uma forma racional. Então seria o supra-racional também, né, para não dizer irracional pejorativamente, mas é aquilo que vai além da razão. Então isso seria mais ou menos o sagrado. E você organiza essa relação sua com o sagrado de várias formas, com objetos. Então você pode ter amuletos, você pode fazer estátuas
que representa o aspecto sagrado, um deus, uma deusa. Oferendas. Você pode fazer oferendas.